Então, pessoal, boa noite. O trabalho é composto por mim, Carolina, Breno e Amanda. O tema do nosso trabalho é Movimentos Urbanos e Ambientais, com parceria do Paulo Barros. Com o seu trabalho, A Gente Foi Feliz Aqui, né? Então, o objetivo do trabalho, né, e da ONG está em externar as mudanças e as consequências que acarretaram posteriormente a esse processo da Braskem, né, em materiais audiovisuais, sensibilizando todo o processo dessas famílias que deixaram suas histórias estampadas, né, é, e aí o organizador, ele faz as pinturas de famílias nas casas que foram realocadas, retratando essas histórias que foram deixadas, né? E o nosso trabalho, a nossa ação consistiu em fazer um website, um blog, né? Expondo esse material que foi feito pela organização, né? Inclusive o material que foi selecionado pela própria organização, com um texto contextualizando família, né, e o conceito do trabalho, juntamente ao podcast, que explana de forma didática as consequências desse processo, tendo a participação dos moradores, do organizador, também do especialista ambiental. Pode ir apresentando o website. Aí nessa parte a gente vê, né, o trabalho foi separado entre no podcast e a explanação visual. Tive que ser expulsa, fui forçada a deixar a minha casa. Absurdo tudo que eles estão fazendo com moradora de Bebedouro. Tive que ser expulsa de lá, que foi a coisa mais triste que já me havia vindo nessa vida. O ano é 2018 e rachaduras começam a ficar mais frequentes nas residências do Pinheiro. Um ano depois, é confirmado que a causa dessas rachaduras são as atividades de mineração da salgema da Braskem. Hoje, com a perspectiva de afundamento de pelo menos 4 bairros da capital alagoana, os moradores precisam abandonar suas residências e achar um novo lugar para morar. Deixam para trás uma vida, com lembranças e sonhos, e carregam traumas e dificuldades. Esse é um podcast organizado por estudantes do curso de Ciências Sociais da UFAL, com parceria do projeto A Gente Foi Feliz Aqui. E nós vamos ouvir relatos de ex-moradores e também conversar com o professor Diego Rodrigues, líder do grupo de pesquisa Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde do CNPq. A minha vida mudou completamente. Eu tinha uma casa num bairro que eu gostava muito. A escola dos meus filhos eram próximas. Eu tinha uma igreja, eu tinha uma praça que meus filhos brincavam. Eu tinha uma feira que eu podia ir a qualquer hora comprar as coisas. Eu tinha onde ir e vir. Hoje eu me vejo numa situação que eu tenho que pagar transporte para os meus filhos para ir para a escola, porque as escolas onde eles estão estudando é muito longe. Sem falar na minha mãe, né, que minha mãe tinha uma saúde de ferro. Era uma idosa, mas tinha uma saúde enorme. Hoje perdi minha mãe. Me vejo hoje na situação sem casa, sem a minha mãe. Por conta dessa situação toda da Braskem, ela entrou numa depressão profunda e desde então, infelizmente, eu perdi ela. Então, isso tudo afetou muito a minha vida, né? Hoje eu me vejo numa situação que eu tomo remédio controlado, eu faço tratamento, me vejo numa situação que eu não quero passar nem perto do bairro, porque todas aquelas casas abandonadas, a minha casa abandonada, me dá uma frustração. Olá a todos e a todas que estão ouvindo o podcast. Grato pelo convite, Breno, para poder
explicar um pouco sobre essa crônica de tragédias anunciadas que envolvem a mineração. Esse caso, eu vou partir agora de um caso que é próximo de quem está em Maceió, que é envolvendo a Braskem, a extração da salgema, e vou remeter também a Brumadinho, Mariana, mas não só. Então, a mineração ela é uma atividade de alto impacto. Então, existem diversas formas de extração, né, de produção mineral, e, em geral, em avaliação de impactos ambientais, a gente vai sempre estar classificando as atividades da mineração como pelo menos de médio a alto impacto. E o que é comum envolvendo, lamentavelmente, a mineração é que ela tem dois perfis que produzem os impactos, que eu brinco que é o perfil do CNPJ e o perfil do CPF. Qual que é o perfil do CNPJ? É o perfil das grandes mineradoras, como a Braskem, mas como a Vale também, a BHP, entre outras mineradoras, a Samarco, que é uma divisão da Vale. E essas mineradoras, que é o que eu chamo de CNPJ, essas mineradoras, elas têm um nível de estrutura, em especial por conta do que vão explorar, uma jazida, uma área, que produzem impactos tanto bióticos, ou seja, no meio ambiente, quanto antrópicos na sociedade, e quanto impactos físicos. Então, só que isso varia muito do tipo de mineração. Então, aqui, por exemplo, em Maceió, o caso do afundamento do solo nos bairros do Pinheiro, do Mutange, Bom Parto, Bebedouro, e acredito que vai avançar lamentavelmente para outros bairros. Os impactos eles são de natureza física, e daí a questão do afundamento do solo, e também antrópica, que é o impacto nas comunidades. Então, que são impactos como o desalojamento das pessoas, as pessoas são retiradas de suas casas, mesmo que recebendo uma indenização, mas elas são forçadas a se retirar. Impactos na saúde, então o aumento de casos de depressão, o aumento de transtorno de ansiedade, o aumento de notificações de pessoas com hipertensão, diabetes, após esse tipo de evento. E aí que eu também vou diferenciar um pouco. Então, a mineração ela tem uma série, ela produz, e aí a obrigação de quem produz uma avaliação de impacto, depois um estudo de impacto ambiental, de prever esses impactos, identificar e prever. Lamentavelmente, quando nós vamos observar nos últimos anos como o Estado vem regulando, isso seja no Brasil, na Colômbia, no Peru, no México, no Chile, quando a gente vai observar como o Estado vem regulando a atividade minerária, existe cada vez mais um discurso, não deixa de ser, de que a mineração atrai investimento. Então nós temos que, e aí eu estou dizendo nós temos enquanto Estado, de deixar que esse investimento, essa atração, ela ocorra de maneira dinâmica, ou seja, um país cada vez mais receptivo para um investimento estrangeiro direto, por exemplo, em mineração, que pede em contrapartida flexibilização, em especial no licenciamento ambiental. E isso, quanto mais flexível o licenciamento ambiental, maiores as chances da produção média e larga escala de desastres ambientais. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Maceió, nesse caso da Braskem, o que nós vimos foi uma atrocidade do ponto de vista do licenciamento ambiental. Por quê? A exploração dessa área em Maceió, ela ocorre, já tem, os dados já vão desde o final da década de 70, então já tem exploração, atravessa a década de 80, década de 90, os anos 2000.
Só que qual que é o problema? O modelo de licenciamento que determina um licenciamento prévio, de instalação, de operação, não foi seguido pela Braskem desde o início das suas atividades. E por que não foi seguido? Porque essa atividade ela já ocorre no momento em que o licenciamento ambiental no Brasil, com as resoluções do CONAMA, com a Constituição de 1988, vão começar a regulamentar essa área e dar diretrizes para como se proceder com o licenciamento ambiental. Mas nesse caso aqui de Maceió não foi o que ocorreu. Então as atividades que seriam retroativas, elas não passaram por um crivo técnico de identificação, previsão de impactos, com o rigor que, por exemplo, se a empresa mineradora quiser, sei lá, extrair salgema lá em Maragogi, ela vai ter que seguir, obrigatoriamente, do ponto de vista legal. E é isso que me faz agora retornar ao ponto de que, quando a gente observa a mineração de CNPJ, ela tem uma capacidade de investimento, como eu havia comentado, mas não produz uma escala que seja significativa, muitos empregos diretos, nem indiretos, mas produz. Então, para o município é interessante até você receber uma empresa mineradora. Mas qual que é o grande problema? A matéria-prima da mineração é um recurso que é esgotável. Ou seja, você tem data de início e você tem uma previsão de fim. Então, se não existir uma regulação adequada, e principalmente do ponto de vista dos mecanismos de avaliação de impacto, você pode ter uma receita obtida pela mineração, mas o passivo ambiental pode ser muito alto, o que vai afetar não só as gerações presentes, mas as futuras gerações. E a mineração, a literatura de ciência política, de economia, aponta que se você não tem instituições que são robustas do ponto de vista de transparência, da accountability, vamos falar assim, a chance de que a mineração nesses locais ela não desenvolva, ela não auxilie o desenvolvimento local é muito grande. Eu já rodei alguns, em especial Colômbia, o Peru, o Brasil, com um projeto que foi financiado pelo CNPq em 2013, e o que eu mais vi foi isso. Então, grandes mineradoras, essa mineradora do CNPJ, grandes mineradoras obtendo lucros significativos, só que os municípios que recebem o empreendimento minerário são municípios pobres. São municípios que não têm, quando se pensa, eu não vou nem usar o Amartya Sen, a ideia de desenvolvimento do Amartya Sen, que é uma ideia fabulosa, mas aquela ideia mais tosca possível de desenvolvimento, nem isso ocorre. E aí o que vem a acontecer? Como eu disse, quanto mais flexibilizado o licenciamento ambiental, maiores os riscos que esses mecanismos de controle, de avaliação de risco, eles fiquem mais brandos e permita, por exemplo, que tragédias como o que está acontecendo aqui em Maceió, mas o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, elas se repitam. E aí essa é a mineração CNPJ, que ainda você consegue fazer uma pressão por parte do Ministério Público, da Defensoria, seja aqui no Brasil, ou, sei lá, na Colômbia, ou no Peru, que eu acompanhei esses casos, mas em contrapartida você também tem a mineração do CPF, que essa é muito mais difícil de você ter uma fiscalização eficiente. E aí vem ocorrendo muito no atual governo Bolsonaro, que é extremamente leniente com fiscalização ambiental, monitoramento ambiental, e aí você vê pipocar pela Amazônia em especial, mas o Cerrado também, esses dois biomas, atividades de mineração em terras indígenas, unidades de conservação.
E aí não são empresas que estão fazendo isso, são os chamados CPFs, que aí para você fiscalizar fica muito mais difícil. Então, para onde foi esse cara? De repente, aquele CPF que estava ali coordenando essa exploração ilegal de ouro ou que seja outro mineral, viajou, sumiu. Então a gente tem esses dois tipos de produtores de impactos derivados da mineração. E aí, de um lado, flexibilizando o licenciamento, você produz um risco de desastres como o de Mariana, o de Brumadinho e também aqui o de Maceió, que é o maior desastre de mineração em área urbana do mundo. Mas aí do outro lado você também tem a mineração do CPF, que produz de forma disseminada, né, dispersa, vários focos de impactos ambientais. E aí a contaminação por mercúrio é uma abertura de estradas que vão produzir desmatamento em unidades de conservação em terra indígena. Então, do ponto de vista ambiental, é muito complicado isso. Os problemas advindos das atividades de mineração no Brasil e no mundo revelam um jogo de soma zero. E o vencedor, com certeza, não são as milhares de pessoas afetadas pelos desastres que se empilham. Agora a gente ouve o Paulo Acchioli, idealizador do projeto A Gente Foi Feliz Aqui, que através de sua sensibilidade artística foi pensado para dar visibilidade às famílias que moraram no Pinheiro. O projeto é uma série de intervenções urbanas que tem como objetivo difundir as histórias das famílias atingidas pelo desastre do Pinheiro e dos bairros adjacentes também, mas o projeto especificamente é mais focado no bairro do Pinheiro, que é o bairro que eu morei. Eu me chamo Paulo, eu sou engenheiro de formação, eu me formei em 2018 pela UFAL, Engenharia Ambiental. Em 2018 também, no mês de agosto, fez 3 anos agora, eu lancei um livro de fotografia que eu produzi, de fotografias analógicas que eu produzi durante uma estadia de 1 ano na Espanha, que eu fiz um intercâmbio pela UFAL para lá. Fiz essas fotos em 15, 16, 17 também. Em 18 lancei esse livro. E em 19, primeiro ano pós-formado, aquela coisa meio perdida. E em 2020, por conta desse livro, eu fui convidado a estudar arte e imagem na primeira turma de um curso de um artista francês chamado JR. Então, sim, ele é francês, né? Então o curso foi na França, fiquei de janeiro a julho, onde eu pude aprender muito sobre o mercado da arte, muito sobre colagem, que ele é um artista de colagem, é o maior do mundo nisso. Aprender muito sobre desenvolvimento de projeto, networking, muita coisa do tipo. E com isso eu me formei, entre aspas, como artista visual que eu sou hoje. Então em 2020 eu oficialmente eu deixei tudo para trabalhar com artes visuais. E aí, voltando pro Brasil, perto de voltar pro Brasil, eu, que era ex-morador do bairro, né, eu morava no Pinheiro antes de ir pra França, eu via os meus pais procurando uma casa nova para morar. Era uma loucura a busca, era difícil, muita gente procurando, poucas casas disponíveis, muita gente aumentando o preço quando sabia que as pessoas eram do Pinheiro. E com isso eu tinha essa busca, que eu ajudava eles a procurar uma casa, tinha a busca por informações, estando lá longe, que eram muito difíceis de serem encontrados, era realmente bem complicado, não tinha ninguém falando sobre o problema. E eu tinha essa ânsia de, um artista recém-formado, louco para fazer alguma coisa de relevância, e aí eu juntei essas 3 coisas e tive a ideia da Gente Foi Feliz Aqui, que começou como um projeto que colaria as fotos das famílias nas casas e filmaria, fotografaria o momento em que a empresa destruiria os muros junto com as colagens. Esse foi o meu primeiro devaneio, assim, foi a primeira ideia do projeto. Feliz ou infelizmente, na primeira entrevista que eu fiz, na primeira família, eu já entendi que muito mais forte do que qualquer parede derrubada era essa escuta, né? Essa escuta ativa das histórias das pessoas. Era essa oportunidade de criar uma plataforma para que essas pessoas pudessem colocar seus sentimentos, suas vontades, suas raivas, ódios e
e tristeza, sabe? Saudades em algum lugar. Então, o A Gente Foi Feliz Aqui se tornou essa plataforma bem pequena, eu considero ela bem pequena, de permitir que essas pessoas falassem, né? E fossem ouvidas, porque o projeto teve uma repercussão interessante. E aí o projeto é meu, Paulo, com participações voluntárias de várias pessoas, a principal delas, a Renata Baracho, que é uma diretora de fotografia, diretora de cinema de Maceió, que abraçou o projeto assim, de uma forma insana. O projeto é tão dela quanto o meu. E ela participou de todas as ações. Assim. Ela foi na primeira de voluntária e colou na gente, não soltou mais. E várias outras pessoas se voluntariaram para participar. Citando um outro exemplo, tem o Fred Binatti, que é um curador de arte e que está me ajudando a desenvolver um projeto de exposição para finalizar o projeto do A Gente Foi Feliz Aqui. Então, assim, foram várias pessoas que trabalharam voluntariamente em 1, 2, 3 colégios diferentes, em fotos, em entrevistas, em várias frentes. E aí é isso. O que a gente faz hoje é exatamente esse projeto de exposição para poder encerrar o A Gente Foi Feliz Aqui, né? O bairro já foi basicamente todo comprado pela empresa, o que impossibilita a gente de fazer qualquer tipo de intervenção urbana nas paredes, porque seria considerado crime, né? Uma depredação do patrimônio privado. E a gente está de mãos atadas. Né? A gente está esperando esse projeto ser aprovado para a gente fazer uma exposição e finalizar o A Gente Foi Feliz Aqui. Eu acho que a gente já atingiu, assim. Eu acho que a gente foi a primeira ação a ter visibilidade a nível Brasil da problemática do bairro do Pinheiro. A gente teve a sorte de encontrar uma forma poética, né, bonita visualmente, esteticamente falando, ela é bonita, ela é interessante, uma forma bonita de falar do problema. E essa forma bonita abriu portas, abriu ouvidos e fez com que e abriu os olhos, né, fez com que as pessoas entendessem o problema. Então a gente começou a ter visibilidade local, depois regional, depois nacional, de alguma forma internacional. E eu acho que a gente atingiu o objetivo, que era criar essa plataforma que permitisse com que as pessoas falassem, e ao mesmo tempo com que mais e mais gente conhecesse o problema e pudesse cobrar a solução e inspirar outros projetos. Eu acho que a gente conseguiu atingir isso aí. Eu estou bem feliz com o resultado do projeto. É pesado, assim, acho que é o sentimento mais forte meu, é um sentimento de peso. Porque eu aprendi muita coisa nesse projeto, eu aprendi muita coisa com as pessoas, eu aprendi muita coisa ouvindo os depoimentos das pessoas. Era muito duro entender a saudade que as pessoas sentiam daquele lugar. Era muito duro ver essa tristeza que era visível no rosto, na expressão, na voz dessas pessoas por deixar a casa que eles moraram a vida inteira. Então, assim, eu morei pouco tempo, eu morei aproximadamente 5 anos no bairro. E muita gente morou 40, 50 anos. E eu conversei com essas pessoas. E o meu sentimento de pertencimento lá se tornava uma coisa ínfima perto do que essas pessoas podiam me contar, podiam me mostrar. E aí, nisso, eu entendi muito sobre saudade, entendi muito sobre pertencimento, entendi muito sobre comunidade. E eu tenho um sentimento de gratidão por ter feito o projeto, por ter conhecido essas pessoas, por ter me tornado amigo de algumas dessas pessoas, por ter conhecido as histórias e por ter podido amplificar um pouco essa questão. Não tínhamos tanta noção, de fato, né? No início eram só boatos e conforme iam acontecendo os tremores, as rachaduras, a gente passou a viver com medo, sabe? Viver 100% com medo. Cada vez que íamos dormir, tínhamos medo de acontecer alguma coisa. Quando chovia, era o medo triplo, porque pensávamos que de fato poderia afundar. Porque até agora não me pagaram a indenização, não tenho como comprar uma casa ainda e não sei como vai ser o futuro. O psicológico, tenho certeza que não vai mudar, porque é impossível não lembrar de quantas coisas ruins estão acontecendo. E me lembro também quantas coisas boas eu vivi no bairro, quantas festas, quantas coisas maravilhosas, quanto pastorio, quantas festas de Natal, de Ano Novo, eu estar na porta com meus filhos, criar meus filhos, batizar meus filhos na igreja, enfim, viver
como eu vivia feliz com meu marido, com meus parentes muito próximos, meus amigos, e hoje na distância de todos, sem expectativa nenhuma, sem nada. Hoje me vejo tomando remédio controlado, choro dia e noite porque tive que deixar a minha casa e o meu bairro. Cada vez mais fica claro que o desastre ambiental que assola os bairros maceienses trouxe prejuízos não só patrimoniais, mas principalmente sequelas e danos extrapatrimoniais. E na conversa com o professor Diego, vemos que esses danos sequer entraram nos cálculos de risco da mineradora. Eu acho assim, é válido o que ocorre. Os moradores desses bairros, quando você vai fazer uma avaliação de impacto, como eu disse, você tem que identificar os impactos e prever os impactos. Você precisa fazer uma previsão. E nessa previsão, aqui para o caso de Maceió, não havia uma previsão e principalmente uma comunicação ao que seriam os atingidos, de que, por exemplo, suas residências poderiam afundar, uma casa poderia desmoronar, porque isso aí envolve uma avaliação de risco. Então o risco você tem que, é uma estimativa. Quando você trabalha com esses empreendimentos de médio e alto impacto, você precisa ter uma estimativa do risco, que pode envolver desde o risco de o descarte irregular, por exemplo, de resíduos hospitalares, até o risco da mineração, de extrair, por exemplo, o que seria esse produto mineral e gerar determinados efeitos no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico. Então você precisa identificar, prever o risco e os riscos e fazer uma avaliação desses riscos, esses impactos. E aí, isso vai ter relação com essa pergunta. Você, seria possível prever? Seria, sem sombra de dúvida. Porque no risco você pode adotar em maior ou menor medida o princípio da precaução. Mas para além disso, essa parte técnica que vai envolver, a empresa mineradora ela tinha que ter uma capacidade de diálogo muito maior com as comunidades. Porque, diferente de outros casos envolvendo mineração, aqui, no caso de Maceió, esses bairros, o bairro do Pinheiro, por exemplo, esses bairros eles já eram historicamente ocupados antes da mineração. Ou seja, não foram bairros que começaram a surgir depois que já estava autorizada a atividade minerária na área. Não, a atividade minerária que entrou nessas áreas. E aí, se você não tem, como não aconteceu, um diálogo contínuo da empresa mineradora Braskem com as comunidades, você aumenta um risco de, caso acontecer um desastre, o que é, trocando em miúdos, o que é ruim pode ficar muito pior. Então, é isso que é fundamental nessa parte de monitoramento ambiental. E aí não dá nem para falar que é um monitoramento ambiental, é um monitoramento socioambiental, que a Braskem falhou de maneira significativa. Por quê? É como se as atenções da empresa ficassem voltadas a que seria a proteção, aquele cinturão verde ali, como uma medida de mitigação de caso ocorresse algum desastre, quando na verdade o potencial de risco era muito maior. Então a existência de sirenes é uma forma de você evitar um desastre, mas nesse caso da mineração que atingiu esses bairros, é diferente de Mariana e Brumadinho, porque o rompimento da barragem, rompeu a barragem e o desastre ocorre. Só que no caso aqui, é um desastre que ele ocorre de forma contínua. As pessoas vão sofrendo os impactos de forma cumulativa. Por isso tem casos de depressão que ocorrem,
tem casos de tentativa de suicídio. E a empresa, ela não valorizou o que seriam os impactos na saúde humana. É a maior falha. Inclusive é um projeto de pesquisa que eu estou coordenando, que é fazer esse mapeamento. A empresa, ela não tinha na sua previsão de impactos, na identificação de impactos, na avaliação dos riscos envolvendo o empreendimento, o que seriam esses fatores de risco envolvendo a saúde humana. Inexistentes, basicamente. Todas essas informações, elas estão no nosso website, né? Com todas as fotos, as palavras das próprias pessoas que foram realocadas, né? Famílias e suas histórias. Todas essas fotos, elas estão contextualizadas, como foi dito anteriormente, no website. E também, como vocês puderam ouvir um pouco, no nosso podcast. Acho que é isso. Aí a situação das casas, com toda a contextualização. Só relembrando que essas fotos, toda essa contextualização, todas essas imagens do trabalho da organização, elas estão expostas também no Instagram, que também está no website, que era o Instagram do organizador, né? A gente foi feliz aqui. Pronto, professor, acho que seria isso que a gente tinha para falar sobre o trabalho.